Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gravando essa mensagem de fé para você, meu irmão, minha irmã, e te convido a meditar comigo no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 10. O título do texto é O Evangelho que Paulo recebeu e pregou. Então, em uma de suas muitas cartas, o apóstolo Paulo nos deixa essa mensagem de fé, da qual falaremos hoje. Começa assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes na nossa vida nós temos que escolher entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade daqueles que estão ao nosso redor, a vontade dos homens. Muitas vezes, ao escolher ouvir a voz de Deus e obedecer o seu evangelho, a palavra verdadeira, nós nos encontramos em situações das quais aquelas pessoas ao nosso redor viram as costas para nós e muitas vezes se desagradam do nosso proceder. Porque outrora agíamos de uma maneira que é contra o evangelho. E a partir do momento que aceitamos a palavra de Deus e seguimos ela, nós nos apartamos e essas pessoas se apartam também do nosso convívio. Então, meu irmão, nós devemos escolher ou permanecer nas trevas da ignorância e ir contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus, agradando e satisfazendo a vontade dos homens, ou sendo luz na vida dessas pessoas e através da nossa vida contagiar elas com as coisas boas do evangelho e de Cristo, mostrar a transformação que Cristo realizou em nossas vidas. Então, meu irmão, não busque agradar o homem, agrada a Deus. Porque a família ela pode te virar as costas, os amigos são os primeiros. Mas se você permanecer fiel a Deus, Deus ele vai permanecer contigo até o final. Foi assim com Jesus. O nosso Senhor Jesus, enquanto realizava as curas, os milagres, as multidões o cercavam e buscavam o seu auxílio. Porém, ele permaneceu fiel a Deus, não agradando a homens, mas fiel ao Senhor, ao nosso Deus e Pai. E assim, quando foi crucificado, quem permaneceu ao lado dele não foram os apóstolos, que até eles fugiram. O próprio apóstolo Pedro negou a Cristo, mas nosso Deus e Pai o ressuscitou, porque ele não procurou agradar a homens, mas agradar ao nosso Deus e Pai. Então seja fiel a Deus. Não busque agradar, satisfazer a vontade do homem. Mesmo que isso custe as amizades. Mesmo que a sua família muitas vezes se desagrade. Fala lá, tá careta. Não é porque seus amigos mentem que você tem que proceder assim. Não é porque eles furtam que você tem que furtar. Porque hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra nos diz em Mateus 10. O Senhor Jesus diz no versículo 22: serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu irmão, não cultive multidões. Busque agradar a Deus e Ele será contigo, meu irmão, minha irmã. Mesmo que o seu proceder, aos olhos deles, pareça loucura. Ah lá, tá careta, tá indo para a igreja, para quê? Permaneça fiel a Deus. E mais à frente, no versículo 11, em Gálatas, o apóstolo Paulo nos diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, buscar conhecer a Deus não é simplesmente ir à igreja. É importante sim congregar, a palavra nos diz isso. Mas a revelação de Cristo Jesus muitas vezes não vem por boca do profeta, pela boca do pastor, do presbítero. Ela vem
para aquele que tem intimidade com Deus. Então aquele que de repente perde 1 hora assistindo a novela, assistindo um filme de 2 horas e não busca ter pelo menos 20, 30 minutos buscando, lendo a palavra, esse não vai ter a revelação porque não tem intimidade. A intimidade de Deus nos traz a revelação da palavra e da sua vontade sobre nossa vida. Só podemos conhecer a verdade, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida quando temos a intimidade, quando buscamos o relacionamento com Deus. E isso não é só na igreja, isso é no dia a dia, é na busca, é em casa, é no trabalho, em todo momento. Muitas vezes, as pessoas vêm com palavras para massagear o nosso ego, a nossa vontade, aquilo que agrada o nosso coração. Mas nós devemos buscar o Evangelho, que é a verdade de Deus. Por isso, busque a intimidade com Deus e certamente você terá a revelação da vontade do Pai sobre sua vida. Por isso, meu irmão, a mensagem é: não cultive multidões, porque quando elas virarem as costas para você, Deus ele vai permanecer. E busque o relacionamento com Deus. Só o relacionamento, só a intimidade com Deus vai te trazer a revelação da vontade. E aí você vai poder sim viver a vontade de Deus para sua vida. Não busque agradar o homem. Muitas vezes, o Senhor, ele tinha pessoas que estavam ali ao redor dele, mas certa vez Jesus, ele fez um discurso, falou em uma de suas pregações algo que desagradou a multidão. Em João, capítulo 6, o Senhor Jesus disse, no versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso escandalizou aquelas pessoas que ouviam esse discurso. E no versículo 66, o título diz que muitos discípulos se escandalizaram e se retiraram. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Jesus ele não está preocupado com a multidão, com a quantidade, ele quer qualidade. E assim nós devemos ser também. Não busca multidão. Quando eu gravo um vídeo aqui, meu irmão, minha irmã, para você, muitas vezes esse vídeo não chega a 60, 70 pessoas, mas isso não me importa. Esse vídeo ele chega para aqueles a qual Deus quer que chegue. E isso me satisfaz. Eu não estou procurando aqui o seu like, sua curtida, mas que Deus ele venha, através dessa mensagem, adentrar no seu coração e renovar suas forças. Por isso, meu irmão, a gente não está preocupado aqui com quantidade, mas sim a qualidade da mensagem. Nós não devemos satisfazer o ego ou falar palavras agradáveis, mentir para as pessoas, assim como muitos fazem, mas que a verdade do Evangelho adentre na sua vida e realmente faça uma transformação. E que, acima de tudo, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Meu irmão, a mensagem que eu deixo para você hoje é essa. Não cultive multidões, não busque agradar o homem, agrade a Deus. Busque satisfazer a vontade de Deus e certamente ele permanecerá em sua vida. E a revelação de Deus vem para aquele que tem intimidade. Busque a presença do Senhor. Tire um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus, para orar e conversar com Deus. E certamente Deus se fará presente. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.